Antes da coroa havia um cajado. Antes da glória havia silêncio. Esta é a história de Davi. Um menino esquecido pelos homens, mas escolhido por Deus. Prepare-se para conhecer o homem segundo o coração de Deus. Mas antes de começar, eu sou Luiz Carlos Avelar, aqui do canal Planeta Desconhecido. É um prazer encontrar você aqui novamente. Gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal. Deixa seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós. Deus abençoe. Vamos começar. Cena 1. O pastor escolhido. Davi nasceu em Belém, uma cidade pequena, quase esquecida, e ele era o menor entre 8 irmãos. Enquanto os mais velhos empunhavam espadas e treinavam para a guerra, Davi caminhava pelos campos guiando ovelhas. Seus dias eram simples, mas suas noites eram profundas. Ele tocava harpa sob o céu estrelado, cantava salmos que ninguém ouvia, e falava com Deus como quem conversa com um amigo. Ninguém o notava, mas o céu o observava. Então, um dia, o profeta Samuel chegou à casa de Jessé. Deus havia dito: entre os filhos dele há um rei. Um por um, os irmãos de Davi passaram diante de Samuel. Fortes, altos, guerreiros. Mas Deus sussurrava: não é esse. Confuso, Samuel pergunta: acabaram-se os filhos? Jessé responde: ainda o menor está no campo com as ovelhas. E quando Davi entrou, Deus falou: é ele. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. E foi ali, naquele momento, que o menino pastor foi ungido. Não por causa de sua força, mas por causa de sua fé. Davi, o esquecido pelos homens, tornou-se o escolhido por Deus. Capítulo 2. Golias e a coragem. O exército de Israel estava paralisado. O medo dominava os corações. Golias, o gigante filisteu, desafiava o povo de Deus. Dia após dia ele gritava: escolha um homem para lutar comigo. Mas ninguém se movia, nem os mais valentes. E até que Davi chegou, um jovem pastor, sem armadura, sem treinamento militar. Ele ouviu o desafio e sentiu algo que os outros haviam perdido: fé. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não viu um gigante. Viu uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Saul tentou vesti-lo com armadura, mas Davi recusou. Ele escolheu 5 pedras, uma funda e a confiança em Deus. Diante de Golias, Davi declarou: você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E lançou a pedra. Silêncio. O gigante caiu. O impossível aconteceu. Não foi força, não foi estratégia, foi fé. Davi nos ensinou que coragem não é ausência de medo, é presença de confiança. E que quando Deus está conosco, nenhum gigante é grande demais. Capítulo 3. A espera e a fuga. Davi havia sido ungido rei. O óleo escorreu sobre sua cabeça. A promessa foi feita. Mas o trono ainda não era dele. E Saul, o rei atual, começou a sentir inveja. O povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E o coração de Saul se encheu de ódio. Davi, o escolhido por Deus, tornou-se um fugitivo. Ele correu pelas montanhas, escondeu-se em cavernas, dormiu no deserto. E mesmo assim, ele não se revoltou, ele esperou. Porque Davi sabia que a promessa de Deus não falha. Em meio à perseguição, ele escreveu salmos. Em ti confio, ó Deus, tu és meu refúgio. Ele teve oportunidades de matar Saul, mas não o fez. Porque Davi não queria tomar o trono pela força. Ele queria recebê-lo pela vontade de Deus. Essa espera não foi fácil. Foram anos de dor, incerteza, solidão. Mas foi nesse tempo que Davi foi moldado. Deus não estava apenas preparando o trono para Davi. Estava preparando Davi para o trono. E quando finalmente Saul morreu, Davi não celebrou. Ele chorou. Porque mesmo perseguido, ele respeitou a autoridade. E isso revela algo profundo. Davi não era apenas um guerreiro. Era um homem de honra. É um homem que sabia esperar. E que confiava que o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Capítulo 4. Amizade e lealdade. Em meio à perseguição, ao medo e à fuga, Davi encontrou algo raro. Uma amizade verdadeira. Jonatas, filho do rei Saul, deveria ser seu rival.
Afinal, Davi havia sido ungido para ocupar o trono que, por direito humano, seria de Jonatas. Mas Jonatas viu algo em Davi. Não ambição, não ameaça. Ele viu um coração puro. E entre os dois nasceu uma aliança. Uma amizade selada não por interesses, mas por honra. Jonatas protegeu Davi. Avisou sobre os planos de seu pai. Arriscou sua própria vida para salvar a de seu amigo. E Davi nunca esqueceu. Mesmo após a morte de Jonatas, Davi buscou seu descendente. Encontrou Mefibosete, um jovem aleijado, e o trouxe para sua mesa. Por amor a Jonatas, disse ele, porque a amizade verdadeira não termina com a morte. Ela deixa um legado. Essa relação entre Davi e Jonatas nos ensina algo profundo. Que Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos sustentar. Que alianças espirituais são mais fortes que laços de sangue. E que a lealdade é uma das maiores expressões de amor. Em um mundo cheio de traições e interesses, Davi e Jonatas nos lembram que ainda existe amizade pura. Uma amizade que reflete o próprio coração de Deus. Capítulo 5. O pecado e o arrependimento. Davi era rei, vitorioso em batalhas, respeitado pelo povo, amado por Deus. Mas até os grandes caem. Em um dia comum, Davi viu Batseba, linda, casada, e mesmo sabendo que não devia, desejou, mandou chamá-la. Se deitou com ela. E quando descobriu que ela estava grávida, tentou esconder. Chamou Urias, o marido dela, de volta da guerra. Esperava que ele dormisse com a esposa. Mas Urias era leal. Não quis conforto enquanto seus companheiros estavam em batalha. Então Davi mandou colocá-lo na linha de frente. Urias morreu. E Davi pensou que tudo estava resolvido. Mas Deus viu e enviou o profeta Natã. Natã contou uma parábola. E quando Davi se indignou com o homem injusto da história, Natã disse: "Esse homem é você." Davi não negou, não fugiu. Ele se quebrou, caiu de joelhos, chorou e escreveu um dos salmos mais profundos da Bíblia. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. O Salmo 51 não é apenas uma oração, é um grito de alma. Davi não pediu que Deus o poupasse do castigo. Ele pediu que Deus não o afastasse da sua presença. Porque para Davi, estar com Deus era mais importante que o trono, a glória ou a vida. E é isso que o torna especial. Não por nunca ter errado, mas por saber se arrepender. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. E foi nesse arrependimento que Davi reencontrou a graça. E assim termina mais uma jornada inspiradora pela história do rei Davi. Um homem que enfrentou gigantes, caiu, se arrependeu, mas nunca deixou de buscar a presença de Deus. Que essa história toque seu coração e te lembre: Deus transforma os pequenos em grandes e os quebrados em restaurados. Eu sou Luiz Carlos Avelar e foi um prazer encontrar você aqui novamente. Se esse vídeo falou com você, não se esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar com seus amigos. Ah, e claro, não se inscreva no nosso canal Planeta Desconhecido. Isso mesmo, não se inscreva. A menos que você queira continuar descobrindo histórias que transformam vidas. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.